Bom dia, Pátria Amada Brasil. Hoje é 11 de agosto de 2025, segunda-feira. Nós vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero te abençoar mais uma vez com a palavra do Senhor. Amém? Quero dar um destaque para esse 11 de agosto. Hoje, desde 1927, é comemorado o Dia do Estudante no Brasil. Agora, um detalhe é que em 11 de agosto de 1827, interessante que tudo é 7, né? 27, 900, portanto, 100 anos depois, que Dom Pedro I tinha criado as duas primeiras faculdades do Brasil de Direito, em Olinda, em Pernambuco, e a outra no Largo de São Francisco, em São Paulo. Então tem essa relação também do Dia do Estudante já desde 100 anos até 1927, quando foi instituído oficialmente o Dia do Estudante no Brasil, mas já tem essa data aí que já era uma referência ao estudante. Por essa razão também é comemorado o Dia do Advogado hoje, e nós estamos precisando de bons advogados, porque por enquanto nós só temos visto aí os advogados do diabo. Misericórdia, Jesus. Vamos aqui à palavra de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra do Senhor, tá certo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. O contexto dele, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a questão da apostasia dos últimos tempos, ou seja, abandonarem a fé em Jesus Cristo, tá certo? E também vai falar da fé, dessa fidelidade a Cristo, por essa diligência do servo de Deus que está com a verdade de Deus em Jesus Cristo para falar dessa verdade, tá certo? Estou dizendo isso verdade de Deus porque é Cristo, porque existem muitas verdades por aí. Amém? Então Paulo vai estar aqui tratando dessa questão da apostasia. E o versículo 1 do capítulo 4 de Tessalonicenses vai começar dizendo isso. Ora, o Espírito afirma expressamente. Essa expressão de que o Espírito afirma, ela vai ter um significado de que o assunto da apostasia, ou seja, o abandono da fé em Cristo, ela é um assunto que é de interesse do Espírito Santo de Deus. E os crentes fiéis a Deus podem discernir isso claramente nos últimos tempos. Olha, os últimos tempos é desde que Jesus pregou a sua palavra, subiu aos céus, aí começam os últimos tempos até a vinda de Jesus. Esse advento da vinda de Cristo ainda não aconteceu, portanto, desde a subida de Cristo até a sua volta, esse é o advento da subida e vinda de Cristo. Nós estamos vivendo aí os últimos tempos, os últimos dias, portanto, nesse período, Paulo está nos ensinando, dizendo que o Espírito afirma expressamente, ou seja, a questão da apostasia é de interesse de Deus através do Espírito Santo para nos ensinar. Amém? E afirma o quê? Que nos últimos tempos, ou seja, já disse a você que os últimos tempos desse período que nós estamos vivendo aí desde que Jesus subiu ao céu, portanto, o Espírito de Deus está aí trazendo um ensinamento a respeito da apostasia dos que vão abandonar a fé exclusiva em Cristo. Amém? E o texto vai dizer que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ainda bem que é só alguns, né? Louvado seja Deus. Olha, alguns apostatarão da fé, isto é, exatamente, abandonarão a fé em Deus, em Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. Por quê? Se você for para um centro espírita, você vai lá para o Vale do Amanhecer, eles falam em Deus, nome de Deus e tal e tudo, mas invoca demônios. Cura, não se engane com os que curam, não se engane com os que falam em nome de Deus. Não se engane com isso, porque nem todo pertence a Deus, tá certo? Mas o fato é que o Espírito Santo aqui está expressamente dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A apostasia, ele é um assunto assim, bem visível para quem não tem fé em Jesus Cristo, querido. Você vê aí um cara confessando, curando, dizendo coisa, trazendo, né, palavras bonitas, né, de cura, de amor, de tal, não sei o quê, mas na realidade é um apóstata,
nega a fé em Jesus Cristo porque está falando de uma fé distorcida, porque o texto vai já nos ensinar. Eu vou apresentar para vocês, está falando de espíritos enganadores. Amém? Portanto, alguns apostatarão da fé é abandonar a fé exclusiva em Jesus Cristo. Isso é desde o começo. Lá no começo tinha aí uns cidadãos chamados os arianos e outros mais, e vem de lá para cá, e aí vai chegando. Hoje tem os progressistas, né? O cristianismo progressista, tá certo? E por aí vai. Essas coisas que se envolvem com candomblé, com macumba. Claro, no Brasil é oficial, está registrada a religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de Cristo, que é superior a todas as coisas. Cristo é Deus, tá certo? Portanto, as religiões vão ensinar do que lhe é propício. Então, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé nos últimos dias, que é esse período que estamos vivendo desde que Jesus subiu aos céus, tá certo? Portanto, o assunto da apostasia, ele é um assunto bem expressivo de conhecimento do Espírito de Deus que nos ensina aquele que crê, que tem fé em Cristo verdadeiramente, que não busca outras coisas. Amém? Podemos assim verificar pelo Espírito de Deus se o ensino é de Deus ou ele é de demônio. Olha o que João escreve em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3. O que João, o apóstolo de Deus, apóstolo do amor, né, como é conhecido, o que ele escreve em 1 João 4, de 1 a 3? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Desde o primeiro século, desde sempre, desde a queda de Adão, o espírito do anticristo, do Satanás, do demônio está no mundo. E ele é um espírito enganador. E só quem nos faz discernir claramente é o Espírito Santo de Deus. Isso é para os crentes de verdade. E quem não tem a fé de verdade em Cristo, é uma fé mais ou menos, vai apostatar dessa fé. Vai buscar fé em todo ambiente e vai buscar fé em ambiente de espírito de demônio. Conheço muita gente que vai para a missa de manhã e de tarde vai para o centro espírita, vai para o terreiro de macumba. Aí, meu irmão, você não sabe nem a quem você pertence. Então, estou dizendo isso, amado, porque a religião, ela vai lhe enganar. A religião é feita por fariseus. Naquele contexto, Jesus, olha, foi o pessoal que deu mais problema para Jesus, foram os fariseus religiosos, tá certo? E hoje em dia, a religião, tal, cuidado, porque a religião fala do que lhe é próprio e ela fala por meio de entidades demoníacas, tá certo? Cristo é a verdade de Deus. Estou falando da verdade de Deus, tá certo? Olha, aí o versículo vai terminar dizendo assim: por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha, enganadores e demônios é a mesma coisa. Quem engana é o diabo porque ele é mentiroso desde o princípio, tá certo? Assim, então, ensino, obedecer a espíritos enganadores, são espíritos que mentem. Tem espírito aí que aparece, né? Eu já vi uma criança de 15 anos falando, uma menina de 15 anos falando com a voz de um homem de 80 anos. É demônio. E a pessoa, meu pai. Não, demônio, querido. Você está dando ouvido a espírito de demônio, tá certo? Então, Paulo, aqui está a razão, tá certo? Final do versículo. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônio. O demônio é o pai da mentira. Lá no Éden, ele contou uma mentira para Eva. Ela diz assim: Deus disse que não podia comer de toda a árvore do jardim. Ora, já mentiu. Deus disse que só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo vem com mentira. Aí Eva bateu aquele papo, Adão também foi junto, porque tinha que cair, que era o ser criado. Você está entendendo como o diabo é mentiroso desde o princípio? Portanto, muitos abandonarão a fé por darem ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Olha, todo aquele que não confessa Jesus Cristo exclusivamente como seu Senhor e Salvador,
Isso é espírito enganador, é de demônio, é mentira, não é a verdade. A verdade é Cristo, a revelação de Cristo que morreu pela humanidade. Quem crê nele tem a vida eterna, quem não crê tem a vida eterna separada de Deus. Amém? Olha aqui o que Jesus disse a respeito desse cidadão que vive aí no mundo enganando. João capítulo 8, versículo 44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse aqui é o Satanás, que Jesus disse claramente a respeito dele, tá certo? Olha, querido, eu não estou aqui falando de religião. Você pode ter a sua religião do jeito que você quiser. Você pode até criar a sua religião. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer realmente ter uma relação com Deus, exclusiva, direto com Deus, você tem que crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a finalidade que ele veio ao mundo foi essa. Aqui está a razão pela qual pessoas abandonarão a fé por darem ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Amém? Deixa eu ler aqui 2 textos mais para encerrar. Judas é irmão de Jesus, literalmente, tá certo? Olha o que Judas escreveu na sua carta, versículo 18, só tem um capítulo. Judas disse assim: e eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Não seguirão a Cristo, seguirão a si, o seu desejo, a sua vontade. E aí isso é um prato cheio para o demônio. Vai chegar aí e tomar conta de você e dominar você. Não tenho dúvida disso, porque isso já aconteceu comigo. Amém? Eu já fui a certo lugar que se eu disser, você vai dizer, mas já me converti, tá certo? Graças a Deus. E olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 4 5, diz assim: Jesus respondeu, os cidadãos lá questionando com Jesus, respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Versículo 5, Mateus 24. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, se você, meu querido, não abrir seu coração para crer em Cristo, você vai continuar enganado. Eu e você vamos morrer fisicamente. A diferença é que quem morre crendo tem a ressurreição para uma eternidade com Cristo. E quem morre sem crer tem uma ressurreição para uma eternidade sem Cristo. Isso é a verdade da Bíblia. Pode curar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer o que quiser. Se não tiver uma fé exclusiva em Cristo, é espírito de demônio, ensino de demônio, é espírito enganador, e muitos têm apostado da fé porque colocam muitas coisas antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bastante. Creia nele. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira e você não se deixe enganar por espíritos enganadores que estão aí, querido. Vem disfarçado, né? Traz boas coisas, aparência do bem, concentração, cuidado, religiosidade. Isso é um perigo, porque as religiões pregam do que lhe é próprio e o demônio está dentro das religiões. O protestantismo como religião, o demônio está dentro dele. Não se engane. Tem pastores aí pregando palavra de demônio. Aquele negócio de cair no chão, rolar pelo chão, ali é demônio. Deus não anda fazendo patifaria, não. Um caso que aconteceu, um cidadão que ficou rolando pelo chão, Jesus disse, sai dele. O rapaz ficou em perfeito juízo. Porque Jesus liberta, a religião aprisiona. Deus te abençoe e você leia a Bíblia. Ela vai te libertar e o Senhor é bom e vai te salvar porque Ele morreu para isso. Deus te abençoe. Abençoe a nossa nação e liberte também a nossa nação das garras do Satanás, porque o Satanás está no governo da nossa pátria, mas há um povo orando e Deus vai nos libertar nesse sentido também. Amém.